Graça e paz, nação rubro-negra. Tem uns vascaínos aí que gritaram, brincadeira à parte. Mas graça e paz, Igreja do Avivamento. Deus possa nos abençoar poderosamente nessa noite. O Arthur fez o anúncio do nosso retiro. O nosso retiro vai ser sensacional, eu tenho certeza disso. Há uma expectativa muito grande. E eu também tenho uma boa notícia para os jovens. O líder do Jump, o pastor Lucas, vai estar presente ministrando conosco no retiro. Então vai ser algo assim tremendo. Não fique de fora, porque Deus tem algo para falar com você nesse retiro. Amém? Quantos aqui querem ouvir uma palavra do trono de Deus? É simples, é só abrir a Bíblia. Vocês viram o título? Prosperando através da palavra. É possível? Claro. Nosso manual. Abre para mim Josué capítulo 1, versículo 8. Vai nos trazer essa reflexão. Prosperando através da palavra. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e será bem. Vamos fazer uma leitura agora com uma visão diferente, num versículo. Olha só: não se aparte da sua boca o livro desta, não se aparte da tua boca o livro desta, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A Bíblia, ela é cheia de palavras que gira a nossa mente. Eu quero trazer hoje, em cima desse versículo, Josué capítulo 1, versículo 8, eu quero trazer 3 temas. Primeiro, confissões e declarações, e meditação na palavra. Terceiro, a prática da palavra. Em cima desse versículo, é capaz de tirar daí? Vocês já viram onde está. Então eu quero falar primeiro com vocês, que quando abrimos a Bíblia, e quando lemos isso que Deus está falando com Josué, se você pegar o próximo versículo, é o versículo 9, ele vai dizer: esforça-te e tenha bom ânimo. Ele deu o caminho, ele deu a direção, mas logo em seguida ele diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Por que ele falou isso? Porque Josué está assumindo um lugar de destaque, um lugar muito importante que era ocupado por Moisés. E quando nós olhamos para esse livro, para essa passagem, achamos assim: boa, Arthur, gostei. Achamos assim: não, mas isso aí é só válido para Josué, era só para a época deles. Não funciona comigo hoje. Tudo que está escrito na Bíblia de Gênesis e Apocalipse é para mim e para você. Não só para épocas que os homens viveram, que Jesus viveram, que os apóstolos viveram, que os grandes reis viveram. Tudo que está ali é possível para mim e para você, simplesmente se nós formos conforme está escrito na Bíblia. E eu quero falar primeiramente sobre confissões e declarações. Ricamente a palavra em vós. Colossenses capítulo 3, versículo 16, vai dizer: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então a palavra em Colossenses diz: habite em vós ricamente a palavra. Como que a palavra pode habitar ricamente em mim?
Como que a palavra pode habitar ricamente em meu coração? Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Daremos contas das palavras. Dá até medo de ler esse versículo. Vai dizer, daremos conta das palavras. Se eu não tenho sabedoria da palavra, por muitas das vezes eu vou soltar muitas besteiras, coisas alheias, que não agradam ao coração de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 36 vai dizer, digo-vos, vós, pois que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serão condenados. Quando eu tenho conhecimento, eu evito muitas palavras alheias, palavras inútil não, como é que se diz? Fútil. Se eu tenho conhecimento, se eu vivo a palavra, eu vou ter o controle, a sabedoria, o discernimento daquilo que eu estou falando, porque eu darei conta daquilo que eu falar, seja para a vida, ou seja para a morte, seja para o bom, seja para o ruim, seja para o bem, seja para o mal. A palavra de Josué, o conselho que Deus está dando a Josué, está nos trazendo uma reflexão da confissão no falar. Olha, fala do livro da lei. Para mim falar do livro da lei, eu tenho que conhecer o livro da lei. Mas em Provérbios capítulo 18, versículo 21, ele vem nos alertando sobre a nossa língua. Olha o que ele diz, Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que o ama, que a ama, comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. Aí eu pergunto para mim e para você, o que nós estamos falando? O que nós estamos deixando a nossa língua direcionar a nossa vida? De que forma? Eu aprendi algo numa ministração que eu ouvi um tempo atrás, que a nossa língua é como o leme de um grande navio. Não sei se você já teve a curiosidade, mas o maior navio do mundo é o navio da Vale do Rio Doce. Ele transporta não sei quantas 1000 toneladas de minério, é gigante. Se você for olhar o leme dele, você não acredita. E é aquele pequeno leme que direciona aquela grande embarcação. A nossa língua é da mesma forma, parece ser pequena, mas tem um poder enorme, tanto para a vida quanto para a morte. A nossa língua, ela tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Por isso que Deus está falando com Josué, medita, pega a palavra aí e leia, viva ela, entenda a palavra, para que você não venha a falar besteira, para que você não venha a fazer besteira, para que você venha viver a essência. Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23, vai nos dar uma aliviada no falar, porque crer na palavra e crer também no coração, diz assim, respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus. 23, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será. Então, para as coisas acontecer na nossa vida, isso não nos dá o direito de ficar falando mal, tá, irmão? Mas para as coisas acontecer na nossa vida, vai dizer que nós temos que crer no coração. A palavra que você falar de coração, ela acontece. Quando você fala da essência do coração, seja para o mal ou seja para o bem, ela acontece.
Então quando você lê Mateus, vai dizer, olha, se crer no seu coração, não duvidar, e disser para o monte, transporte de um lado para o outro, ele vai, do coração, se não duvidar. Aí vem algumas pessoas e falam, eu estou orando há anos por uma causa, e não acontece. Tem algo desconectado, e pode ter certeza que é o seu coração, porque a palavra de Deus diz que uma oração do justo tem os seus efeitos. Eclesiastes vai falar do tempo de Deus, claro, as coisas vão acontecer no tempo de Deus, mas a oração dos justos tem seus efeitos. Então se eu estou orando em prol de algo, ele vai acontecer, se eu orar e buscar verdadeiramente de coração. O problema é, o que está no meu coração? O problema é, o que está no seu coração? Você já se fez essa pergunta? Como que anda o meu coração em relação ao próximo? Como que está o meu coração em relação ao ministério? Como que está o meu coração em relação aos necessitados? Um dos mandamentos de Deus era amar o próximo como a ti mesmo. Mandamento difícil. E uns acham que é fácil. Acha, porque não pratica. Porque você amar o próximo é você passar por cima do seu eu, das suas vontades, e agradar ao próximo. Deus não está mandando ajudar, dá lá 1 quilo de arroz que está sobrando na sua casa, ou dá lá 1 quilo de carne que está sobrando no seu freezer. Não, é amar o próximo. E amar o próximo, Deus não falou, olha, aquele que te faz bem. Não, Ele está falando, olha, amar o próximo independente de qualquer coisa. Mateus capítulo 12, 34, 35 vai nos dizer sobre isso. Mateus capítulo 12, versículo 34 e o 35. Diz assim, raça de víboras, lembrou de quem? João Batista, pregando depois de 400 anos, Deus em silêncio com o povo, entre Malaquias e Mateus. Vem João Batista, sai do deserto, entra no meio da cidade, chega até a praça da cidade, o rei Herodes presente, e ele grita, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quando eu li esse versículo, cheguei a me arrepiar, mas está escrito, raça de víboras, como podeis vos falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a palavra, disso fala a boca, palavras. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Aí a pergunta, como está o meu coração? O que pode sair de dentro do meu coração em direção a uma pessoa, em direção a uma causa, em direção à minha família? Porque quando nós falamos disso, nós usamos muitas pessoas de fora. Vamos botar para dentro da nossa casa? E a nossa família? Como posso eu falar de coisas boas se o meu coração está envenenado? Como posso eu falar de coisas boas para os outros se eu estou envenenado? Já viu aquele velho ditado circular, que a pessoa toma veneno e espera que o outro morre? Vive amargurada, chateada, irada, e está doido que fulano morre. Mas quem está morrendo é quem? É essa pessoa própria, é ela própria, ele próprio. Aonde está o seu tesouro, está o seu? Mateus capítulo 6, versículo 21. Vai nos trazer essa reflexão. Aonde eu estou colocando o meu valor, ou a minha necessidade, ou o meu coração? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Por muitas vezes, algumas pessoas colocam o seu coração no dinheiro. Esquece de pessoas e vive dinheiro. Dinheiro é bom? Top. É necessário? Claro que é. Mas dinheiro não substitui família. Dinheiro não substitui amigos.
Estou falando em pé rapado, não, é amigos. Existem classificações: amigos, colegas, próximos. Amigos, dinheiro nenhum paga. Eu vivi 64 dias dentro de um hospital acompanhando o meu primo. Quando eu consegui entrar dentro da UTI, eu vi o que nós valemos aqui na terra. Sabe o quê? Nada. Eu vi um homem de quase 2 metros de altura, que pesava quase 150 quilos, sendo jogado para lá e para cá igual um boneco, por 5, 6 técnicos de enfermagem. Se eles quisessem que ele morresse, ele morria. Se eles quisessem deixar ele sem remédio, deixava. Mas a mão de Deus está sobre cada um de nós, amém? A mão de Deus está sobre as nossas vidas, amém? E Deus supre as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades. Então, conheça a palavra, viva a palavra, porque a Bíblia vai nos ensinar a ter um coração aquebrantado e a colocar pessoas, nosso tesouro, em pessoas, e em Deus. Porque Mateus capítulo 6, 33 já é cartilha do Jacó aqui na igreja: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas crer e confessar. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 vai nos trazer: se você crer e não confessar, não adianta. E se você confessar e não crer, também não diz nada. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Verso 10: pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a... Lembra do versículo de Josué que nós lemos no início? Confessar, falar do livro da lei. Isso nos traz a salvação. Crer nos traz também a salvação. Mas e se não crer, traz a salvação? Não. Vou trazer aqui uma ilustração de uma passagem da Bíblia. A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela estava muito fraca, mas em seu coração, ela diz, em seu coração, que somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada, sarada. E ela se esforçou em meia multidão. E ela tocou aonde? Ela acreditou que ela poderia conseguir chegar primeiramente. Segundo, ela acreditou, ela creu em Deus e na palavra que ela seria curada. Então ela falou para ela mesma: se eu apenas tocar no manto, na hora do teu manto, eu serei curado. E foi. Palavras definem as nossas histórias, definem as nossas vidas. Lembra de Davi? Diante do gigante Golias, o exército de Israel atrás, todo mundo acovardado, com escudo, espada, e Davi lá, aquele menino franzido, como diz a Bíblia, e ele grita para Davi: quem és tu, para Golias, quem és tu para falar desse jeito com o Senhor de Israel? Hoje mesmo entregarei o seu corpo às feras da terra e às aves do céu. Palavra. E era tudo aquilo que Golias estava lançando sobre Israel por 40 dias. Mas Davi chegou num dia só. Ele já soltou uma palavra. E quem era com ele? Deus. Então a nossa palavra, ela tem poder. Josué e Caleb são duas pessoas também como exemplo. Por causa das palavras, eles alcançaram a terra prometida. Deus falou para Moisés: Moisés, envia 12 espias a terra e vá ver a terra que eu lhe prometi. A terra já é sua, já é de vocês, mas vai lá espiar como é que é.
Moisés escolhe 12 cabeças das 12 tribos. A Bíblia diz os príncipes. E enviou. Quando voltou, 10 deram o relatório dessa forma: olha, a terra é boa, muito. Olha o cacho de uva que nós trouxemos, olha aqui as frutas. Gigante, muito boa. Mas entrou a incredulidade. Mas, cuidado com esse mais quando você falar. E estiver falando sobre a sua vida, e sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu futuro, sobre a sua história. Cuidado com esse mais, ele traz a incredulidade e te leva ao fracasso, a ficar do mesmo jeito que você está. Quando eles falaram, mas a terra é de gigantes, são homens grandes, na luta corpo a corpo, espada, já nos venceram. A envergadura deles são muito maior do que a nossa. E ainda além disso, eles moram em cidades fortificadas. E eles saíram contaminando o arraial dessa forma, com esse relatório. Mas o relatório de Josué e Caleb vem e diz: ei, não, são fortes sim, são grandes, mas nós comeremos eles como pães, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. De mais de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, os únicos a sair do Egito e a entrar na terra prometida foi Josué, e por causa da palavra. A palavra ela tem força e nos influencia, e ela nos impulsiona a alcançar aquilo que nós desejamos. Quero falar a segunda parte: meditação na palavra. Primeiro eu conheço a palavra e conheço o poder que ela tem. E aí depois Deus fala com Josué: medita nela de dia e de noite. Quantos aqui faz devocional de manhã? Essa palavra que nós fazemos, que nós lemos de manhã, ela tem que funcionar dentro do nosso cérebro, do nosso espírito, o dia inteiro. Isso é meditar na palavra. Isso é você começar a pegar aquela palavra que você leu de manhã e começar a mastigar. Há um exemplo muito grande sobre o animal, o boi. Ele rumina, né? Ele come, daqui a pouco ele para e fica lá, só ruminando, mastigando tudo de novo. Assim é o crente, assim somos nós. Nós temos que ler a palavra e pegar essa palavra, como uma palavra hoje de domingo, e começar a colocá-la em prática durante a semana. Para quê? Para que nós começamos a meditar e a nossa mente começa a se abrir, e o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em nossa vida, conforme a palavra vem nos instruindo. Deuteronômio capítulo 17, versículo 18, vai dizer: para ser rei, lá em Deuteronômio, para ser rei e governador, os reis teriam que primeiro conhecer a palavra, ter a cópia da palavra, ler a palavra e meditar na palavra. Os judeus messiânicos, com 12 anos, eles sabem a Torá de trás para frente, de frente para trás. Com 12 anos, isso é lei lá. Olha o que diz, versículo 18: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si no livro uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes. Verso 19: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, e a guardar todas as palavras dessa lei, e estes estatutos, a fim de os cumprir. Era necessidade eles terem a cópia. Daquela época não era fácil, não era acessar o YouTube e buscar lá a Bíblia online, ou a Bíblia falada. Ouvi o Cid Moreira, com aquela voz dele que dá até medo de ouvir de noite. Antigamente era muito difícil, mas era necessário. Antes de ser empossado a rei, antes de ser empossado a governador, era necessário ter a cópia, ler, aprender e viver para cumprir aquilo que ele estava lendo e aprendendo. Por que era uma exigência?
porque o rei era aquele cara que decidia, o governador era aquele cara que decidia. Oséias capítulo 4, versículo 6, vai dizer: o meu povo perece por falta de, e nós temos tudo em mãos. O meu povo está sendo destruído, olha a palavra como é que é pesada, destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu o rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ué, mas não era para esquecer do cara? Não, Deus já está falando de gerações. Deus já está falando de gerações, Deus não está falando de mim. Se eu negligenciar hoje a palavra de Deus, Ele vai cobrar não só de mim, mas da minha geração. Esse é o entendimento que nós temos que ter na palavra de Deus. João 8,32 vai dizer: se você conhecer a verdade, você será liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertar de quê? Dos cativeiros que a nossa própria mente nos coloca. Medos, insegurança, coisas que o mundo tenta implantar. Quer ver alguma coisa? Eu vou usar um exemplo, e eu não quero que você pegue como referência o exemplo que eu vou usar. Mas olha só, Jornal Nacional, por exemplo, vou pegar um jornal do Estado, Jornal do Espírito Santo. Jaime Santos Neves está com os leitos de Covid-19 100% lotados. Você quase dá um infarto quando você ouve uma notícia dessa. Você quase se infarta, porque 100%, você fala: meu Deus do céu, quanto sofrimento em nossa volta, e eu não me dei conta, não estou tomando os cuidados que eu deveria. Mas quando você vai lá no site lá do Jaime Santos Neves e vê quantos leitos estão disponíveis para o Covid-19, são 40, 50, 60. Não foi o caso dessa pandemia que nós tivemos. O Jaime ficou fechado só para o Covid-19. Eu estou usando como exemplo, aconteceu isso em São Paulo, 2 jornalistas debatendo um com o outro, e o cara falou: mas o hospital X está 100% lotado. Aí quando passou a palavra para o outro falou assim: mas você sabe quanto é 100%? Aí o outro quis escorregar: você sabe quanto é 100%? Aí o outro: não, pois é, são 60 pessoas, são 60 leitos, para um hospital desse tamanho, é muito pouca coisa. São exemplos que eu estou dando, de conhecer a verdade vos libertará. Nós estamos vivendo momentos de caos, de medo, de pânico. Estamos deixando de viver a palavra. Não estou dizendo que você tem que ser negligente com aquilo que nós temos que fazer. Não. Só estou falando que seu Deus é maior do que o seu medo. O seu Deus é maior do que o seu medo. Liberta a sua mente. Liberta a sua mente. Conhece a palavra e medita na palavra. Vai para a palavra, começa a meditar. Olha o que Deus está falando sobre as épocas e sobre hoje. Temos que viver a essência do Espírito Santo que habita em nós, conhecendo a palavra e meditando a palavra. Paulo, escrevendo a 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, vai falar: Paulo, olha, Timóteo, você tem que ler, estude a palavra e ensine a palavra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13: até que eu vá, aplique-te a leitura e exortação e ao ensino. Só até aí, Arthur. E ao ensino. Ele está ensinando, olha, lê, aprenda, para que você possa exortar. Verso 15 do mesmo capítulo, Arthur. Olha o que ele diz no verso 15: ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas,
para que o teu progresso seja manifesto a todos. O seu progresso. Qual está sendo o nosso progresso diante das pessoas? Qual está sendo a leitura que as pessoas estão fazendo de mim e de você, como um cristão, como um sacerdote de uma família, como uma estrutura de uma casa, como um pai, como uma mãe, como um filho? Qual o progresso que nós estamos tendo e qual a leitura que as pessoas estão tendo de mim e de você? Paulo exorta a Timóteo dessa forma e fala: leia a palavra, aprenda, mas olha, as pessoas têm que ver o seu progresso. Porque quando nós lemos na Bíblia em prosperar, nós pensamos só em dinheiro. A minha empresa vai bombar, a minha empresa vai voar. Não é assim. Quando fala em prosperidade, falamos em todas as áreas. Quando falamos em prosperidade, falamos em todos os âmbitos de família, de negócios, de relacionamento. É aquilo que nós precisamos ter. Meu Deus. Depois eu vou traduzir aquilo ali, está em inglês. Quem escreveu me perdoa, tá? Mas amém. Então temos que viver isso, viver a lei, viver a palavra, para que nós possamos mostrar o progresso às outras pessoas, ver aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Tiago capítulo 1, versículo 21, vai dizer sobre a mansidão através da palavra. Ah, tá. Agora entendi. Tiago capítulo 1, vocês me quebraram. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz: pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Receber a palavra com mansidão. Por muitas das vezes nós rejeitamos a palavra de Deus, porque ela nos confronta. Eu aprendi duas coisas. Uma foi com a Etienne, que ela falou que nós somos influenciados as 5 pessoas mais próximas. É isso mesmo, Etienne? Nós somos influenciados pelas 5 pessoas mais próximas. Aí eu comecei a cortar algumas pessoas que viviam do meu lado, né? Falei: ixi, não dá para ver com você não, estou brincando. Mas é verdade, a influência das pessoas em cima da nossa vida. Se você começa a andar com aqueles meninos que gostam de andar desse jeito, ó, daqui a pouco você está andando. De noite eu estou de óculos escuros. Como é que é? Juliette, né? O nome do óculos. Irmão, influência. Então nós temos que nos libertar desse tipo de coisa. Nos libertar para que nós possamos viver a essência da palavra, para que você possa prosperar em tudo que Deus fizer sobre a sua vida. O ponto 3 é a prática da palavra. E estamos falando de obediência, porque viver a palavra tem que ser obediente. Porque não é fácil. Não é fácil você querer fazer algo e a Bíblia diz não. Não é fácil você querer fazer algo e o seu pastor diz não. Não é fácil você desejar, não. Tem que ser obediente, irmãos, e curado. Porque quando nós falamos de carne, quando nós falamos de pecado, nós falamos em coisas que a nossa mente deseja, e que para o nosso corpo e para a nossa mente é bom, nos satisfaz no momento. A consequência daquilo que nós fazemos, que é o ruim da história. Se Deus tirasse a consequência, rapaz, era bom demais.
Mas pensa bem, Deus já vem cobrando a obediência do ser humano desde quando Ele criou Adão e Eva. Ele criou Adão, botou lá no paraíso, aquela coisa maravilhosa, jardim do Éden, olhou para Adão e falou: como diz Cláudio Duarte, você está muito tranquilo, vou te dar um negocinho para você aí, dorme aí. E deu para ele uma mulher. Bênção, mulher é bênção. Só uma que recebeu, mulher é bênção. Quando ela tem Cristo no coração, então, misericórdia, aí é top. Mas Deus cobrou o que deles? Olha, eu vou colocar vocês aqui nesse jardim, tá vendo? Olha, que maravilha, tem de tudo. Só não toca nisso aqui, tá bom? Ele estava cobrando o quê? Ele estava cobrando o quê? Obediência. Só não toca nisso aqui, ó. No resto você pode fazer o que vocês quiserem. Mas ele deu um princípio, ele cobrou uma obediência. Não sei como é que gerou isso. Eu ainda não fiz esse trabalho de pesquisa. Por que colocaram a culpa na maçã? Eu até falar para a verdade para vocês, eu sou meio rejeitado da maçã. Eu não gosto muito de maçã não. Porque é por ela, pelos que dizem, não é pela Bíblia. A Bíblia não fala que é maçã, mas pelo fruto proibido, né? Nós sofremos até hoje porque entrou o pecado. E entrou o pecado, entrou também a morte. Em Salmo 119, versículo 4, Deus vai falar sobre obediência através do salmista. Salmo 119, verso 4: Tu ordenaste os teus preceitos para que fossem diligentemente observados. Temos que entender que o princípio da obediência, Deus não abre mão. Quer ver outro exemplo simples? Noé. Deus chega para Noé, e está escrito na Bíblia que eu vou falar aqui agora. Deus chega para Noé e fala: Noé, faça uma arca para ti. Não é para Deus. Está escrito lá, é para ti, não é para mim. De tantos metros de comprimento, tanto de largura, tanto de altura, janela assim, janela tal. E Noé ficou ali, os historiadores, e a Bíblia diz que, a Bíblia dos historiadores diz que ficou de 100 a 120 anos construindo a arca. Pensa bem quanto Noé ouviu construindo um trem grande daquele, sem cair uma gota de água do céu. Deus deu 100 a 120 anos para o povo se arrepender, uma família sequer, junto com a de Noé. Mas ninguém, somente Noé, mais os seus familiares, ao todo 8 pessoas entraram na arca. Por falta de quê? De obediência. Então nós temos que aprender que a obediência, ela é a chave do sucesso. E que gera? A obediência é a chave do sucesso que gera. E por muitas das vezes nós estamos perdendo a bênção da nossa vida, por falta de obediência. Nós temos que entender que Deus está cobrando do teu povo a obediência. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, vai dizer da resistência à obediência, de resistir à obediência. Quando nós resistimos à palavra, como nós resistimos aos princípios de Deus, nós estamos resistindo a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade do Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram, através da água. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, nós pagamos caro. João capítulo 14, versículo 21, vai dizer: a obediência é o sinal de amor. Opa, obediência é o sinal de amor? É. João capítulo 14, versículo 21, vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a... O que tem sido manifesto a mim? Ou o que tem se manifesto através de mim?
Porque se eu sou rebelde, pode ter certeza que não é o Espírito Santo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 em diante, vai dizer que a obediência nos faz andar debaixo do princípio. Opa, princípio de novo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 1 e 2 aí, ou só 1? Verso 2: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Verso 3, olha as bênçãos de Deus continuando: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. 4, bendito o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. E aí segue sucessivamente as bênçãos de Deus. Sabe por quê? Por causa da obediência. E quando obedecemos, a palavra de Deus diz que as bênçãos nos seguirão. Quando estamos vivendo momentos de tribulações, é esse momento que nós devemos ainda mais obedecer a Deus e tirar as dúvidas dos nossos corações. Tiago capítulo 1, versículo 22, diz: ouvir e praticar a palavra. Diz assim, ó: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. 24, porque se contempla a si mesmo e e logo se esquece de como era. 25, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquece disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Por que Tiago traz uma reflexão de espelho? Eu brinquei com meu Deus, esqueci o nome dela agora. Ela chegou aqui na igreja, ela nem entrou, nem cumprimentou ninguém na portaria. Fui direto, corredor. Aí fiquei aqui, fui lá resolver alguma coisa lá atrás, e quando eu saí de lá, eu vi ela saindo do banheiro. Eu falei assim: rapaz, você ficou meia hora na sua casa em frente ao espelho, e você veio para a igreja e ficou de novo em frente do espelho? E eu falei assim: você ficou meia hora lá e 5 minutos aqui. Ela falou: não, eu fiquei 45 lá, e só 5 aqui. Por que Tiago está falando sobre espelho? Porque naquela época o espelho não era uma coisa normal como é hoje. Porque, por exemplo, você vai na sua casa, aí você passa assim, o espelho, opa, e vai. Mulher então nem se diz, né? Voltou de novo, opa. E a pessoa, ela tem necessidade de se ver. Na antiguidade, antes era o quê? Era o reflexo da água. E para aqueles que tinham poder aquisitivo, era bronze batido e polido. Isso era o espelho de antigamente. O que Tiago está trazendo? A reflexão do espelho. Porque o espelho você tem a necessidade de voltar e olhar. Ele está falando, usando o exemplo da palavra. Olha, se você tiver a palavra guardada no seu coração, você não precisa ficar voltando para se olhar toda hora. Você já vive a palavra naturalmente. Você não precisa ficar olhando toda hora no espelho. Você precisa simplesmente viver aquilo que você é e ser a essência que Deus te deu. Mas Jacó, se eu viver tudo isso para me ser próspero, a palavra de Deus diz que há prosperidade na nossa vida. E se eu não estiver sendo próspero? Por muitas das vezes nós vivemos dentro da igreja e não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Por muitas das vezes vivemos
com o título de cristão, mas não sabemos a verdadeira essência de Deus na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Tiago capítulo 2, para terminar, Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 18, vai falar sobre a fé e sobre a obra. E olha que interessante o que Tiago escreve no capítulo número 2. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Pergunta. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento, terminei lá não. Cotidiano, aí vai, meu amigo, desculpa aí. E alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Verso 17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Verso 18: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostrarei-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Por muitas das vezes queremos viver o cristianismo, queremos viver Deus, sempre por cima da carne seca. Então, se eu obedecer, eu vou viver o sobrenatural de Deus. Claro, se eu não obedecer, a possibilidade de você não viver é muito grande. Jacó, mas tem homens na Bíblia que viveram a obediência de Deus e pagaram por elas. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha, porque obedeceram, mas viveram o sobrenatural de Deus. Ei, se você está sendo lançado na fornalha, não desista e não desobedeça, siga em frente, porque você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Não é porque você está sendo lançado na fornalha que você vai ser esquecido, não. É aí que Deus entra, é aí que Deus faz. Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, foi porque ele foi obediente. Foi comido pelos leões? Deus agiu nas suas necessidades. Não deixe a sua ou a minha, eu gosto de apontar muito para mim, a minha necessidade, falar mais alto do que a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque se eu deixar a palavra de Deus na minha vida, as minhas necessidades Ele pode suprir. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas eu sei que se acontecer com você o que aconteceu com José, e se você for firme como José foi, você será governador da sua área, governador da sua casa, governador da sua empresa, governador da sua vida espiritual. Não se curva diante das dificuldades, porque é nas dificuldades que Deus vai agir na sua vida. Vamos ficar de pé? Confissão e declarações, meditação na palavra e prática da palavra. Josué capítulo 1, versículo 8 vai nos trazer essa reflexão. E eu fiz questão de trazer todos esses versículos para que pudesse consolidar os nossos corações, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que é pela palavra que nós vivemos o sobrenatural de Deus. E a palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite é que você é mais do que vencedor, que você é mais do que vencedor. Não importa se os ventos estão soprando, o que importa é que Jesus está na direção da sua embarcação. Não olha para suas percas como percas, olha para suas percas como o agir de Deus na sua vida.
e você verá e viverá o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Gostaria de agradecer a sua presença, de agradecer a sua fidelidade a Deus. Quando você vem à igreja, você não está sendo fiel aos pastores, você está sendo fiel a Deus primeiramente. Então que você continue fiel e que a palavra de Deus venha trazer sempre temor aos nossos corações, para que possamos viver intensamente a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. O pastor Júnior, semana passada ele estava viajando, mas ele tinha uma agenda esse final de semana, então ele não está presente em corpo, mas está presente em espírito. Mas com certeza ele está feliz em saber e ver que você está aqui nessa noite, buscando a Deus, porque ele sempre fala: eu estou fazendo discípulos, eu não estou fazendo seguidores. Se eu não estiver na igreja, a igreja funciona da mesma forma. E ele fica feliz quando o corpo está presente, porque ele sabe que ele está formando discípulos. Feche os seus olhos e abre as suas mãos. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelas vidas aqui, pelas famílias aqui representadas. Que o Senhor venha, Deus, a nos dar uma semana abençoada em Tua presença. Deus, quebre todas as cadeias que o inimigo possa estar preparando para as nossas vidas. Quebra todos os laços, e que o Senhor venha nos dar uma semana próspera na Tua presença. Que vivemos a viver dias sobrenaturais. Eu profetizo sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, prosperidade em todas as áreas. Que todas as cadeias venham ser quebradas e que portas venham ser abertas durante essa semana na vida dos Teus filhos. E veremos e ouviremos testemunhos, Deus, das vidas das pessoas e de portas que o Senhor vai abrir sobre a igreja Vivai nessa semana. Toma nossas vidas em Tuas mãos, nos leva debaixo de Suas asas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente.